Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e começamos a temporada 2024. Então, de antemão, já quero desejar a você, ouvinte, um feliz ano novo. Desejo tudo de bom para você e para a sua família. Hoje contamos aqui com a presença de um convidado que irá expor, um especialista nesse assunto relacionado às câmeras corporais dos policiais ostensivos, da Polícia Militar em especial, que é um assunto que hoje está em voga, na sociedade, e também a relação disso com a cadeia de custódia. Então, eu peço aqui para o nosso convidado que ele se apresente aos nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de poder expressar um pouco aí sobre esse tema ultimamente polêmico e importante aí para a segurança pública e a população. Sou Bruno Dias, policial militar do estado de São Paulo, da Ativa. Atualmente me afastei para poder continuar os estudos e nesse tempo de polícia eu trabalhei na parte de tecnologia, em especial as câmeras corporais, na qual desde o início dos estudos até a última etapa da implementação das câmeras eu participei na parte operacional, treinamentos e também a questão de estudos das regras de uso. E também, nesse afastamento, eu consegui participar, o privilégio de participar do ICAT, que é o Instituto da Cadeia de Custódia e Autenticação do Tempo, na qual está me dando essa oportunidade de poder continuar os meus estudos. E eu atualmente sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e também na Escola Superior de Polícia do Estado de São Paulo. Atualmente também dou palestras pelo Brasil, ajudo as polícias a adquirir essa solução das câmeras corporais e também com a cadeia de custódia, que não basta só ter as câmeras, ela tem um papel fundamental importante, que é provas. Então, as câmeras corporais elas geram provas e elas também têm que estar no ordenamento jurídico nosso, válido, Quero mais uma vez agradecer ao Bruno pela presença aqui no nosso programa, principalmente pelo fato, além dele ser um especialista nessa questão, das câmeras corporais e também a relação delas com a cadeia de custódia, acho que principalmente pelo fato dele ser um profissional da área de segurança, por ele ser um policial militar, então ele assim consegue expor a sua visão profissional, compartilhar aí as suas vivências, como um agente de segurança pública. Como nos bastidores, eu estava conversando aqui com o nosso convidado, eu até expus aqui para o Bruno que, na minha visão, as câmeras corporais, elas trazem um benefício a todos, Na minha visão, eu penso que todos têm a ganhar com o uso, dessas câmeras, em relação aos agentes de segurança pública. Penso que o próprio policial, ele acaba tendo ali uma segurança jurídica, se pensar numa hipótese ali de legítima defesa, em que em certas situações o Ministério Público ele processa criminalmente esse policial, alegando ali eventualmente que houve um excesso nessa legítima defesa, ou dependendo, o Ministério Público afastasse a legítima defesa, afastasse essa excludente de ilicitude e processasse o policial eventualmente por um homicídio. Então, penso assim que a câmera ela traz essa segurança para demonstrar realmente que nessa situação o policial, sim, agiu amparado pela lei. Além disso, eu penso que o próprio sistema judicial tem a ganhar, pois hoje, nas ações, vemos, nós que atuamos na área criminal, vemos que em determinadas ações ali só há a palavra dos policiais condutores, em relação ao acusado, Então, há muitas discussões, se a palavra desses policiais ela teria valor probatório ou não. Então, isso acaba também gerando uma insegurança jurídica, Pois não há, assim, um entendimento pacífico, a respeito disso, Há tribunais, juízes que entendem que há, sim, um valor probatório só da palavra desses policiais, há outros que não, que entendem que essa palavra dos policiais deve estar amparados em demais elementos, probatórios. Então, penso também que essas câmeras elas podem auxiliar nesse sentido. E também, se pensarmos no sentido
de um Estado democrático de direito, ao que consta ali do nosso artigo 37 da Constituição, né, que é o princípio da publicidade, né? Pensar ali no agente de segurança pública como um servidor público, também penso que a sociedade tem a ganhar no sentido da publicidade, né? Quando é necessário, é claro, desse policiamento ostensivo, né? Claro que eu não estou ali falando de situações que envolvam investigações, que estão em diligências sigilosas, também não estou tratando aqui de trabalhos de inteligência da polícia, não é disso que eu estou tratando justamente desse policiamento ostensivo, né, que a gente está convivendo, né, no dia a dia. Então, já abro aqui o programa com essa minha opinião e gostaria já de fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, se ele compartilha dessa opinião, o que ele pensa a respeito do uso dessas câmeras corporais, se realmente elas trazem um benefício para a sociedade, para o policial, os processos judiciais, e também fica à vontade para discordar de mim. Pelo contrário, doutor, concordo plenamente com o que foi dito. O interessante das câmeras corporais é que é mais uma tecnologia que veio, assim como outras que já vieram e outras que vão surgir. Claro que a câmera corporal ela é um equipamento complicado, porque a questão da privacidade, aquela questão do controle, que surgiu muito aquele entendimento de que as câmeras elas veio para controlar. Não foi esse o intuito, né? As câmeras elas foram criadas com esse intuito até do canal, que é a questão de provas, fundamentar, auxiliar, e os números são totalmente favoráveis. Sim, ajuda tanto o policial, a corporação, a polícia militar, como a população, a justiça, todos os envolvidos naquela ação do dia a dia dos nossos policiais. O que acontece? Nós estamos vendo muitas matérias e não tem como dizer que ela não beneficia. Vou trazer aqui uns dados bem interessantes que as pessoas muitas vezes não conhecem. Que nem a gente escuta muito nas mídias a questão do MDIP, LDIP, que a gente fala, que é a intervenção policial por morte, né? Reduziu? Óbvio, né? Você está com uma câmera no peito, o policial ele se inibe, que nem muita gente fala, o policial inibe, é óbvio, é o ser humano. Mas ele não deixa, quando a gente fecha aquela farda, aquilo não está dentro de nós, então a gente não deixa de trabalhar, a gente só calcula e tenta agir da melhor forma possível dentro da lei para cessar aquela agressão. Um número importante, para a gente entender aqui, que eu gosto de dar muito esse exemplo. O estado de São Paulo hoje, ele tem 80 mil homens. E desses 80 mil homens, quando a gente tira 2 policiais de 80 mil homens, a gente não sente esse peso. A gente pega 2 policiais de um batalhão, retira da rua, a gente também não sente tanto. Mas você pensa que 2 policiais é uma viatura a menos na rua. Então, o que essas câmeras corporais elas trazem para a gente já entender bem os benefícios dentro da corporação e para o policial? Tivemos um caso uma vez, na Zona Sul de São Paulo, no Batalhão 37, que é onde começou o projeto das câmeras corporais, no Capão Redondo. É uma área bem complicada de São Paulo, que uma guarnição adentrou dentro de uma casa, era um corredor, e aí usaram o uso progressivo da força, pediu para o cidadão levantar as mãos, e o cidadão não estava obedecendo muito. E aí ele se virou como se fosse sacar uma arma, e os policiais, para se defender, legítima defesa, deu 2 disparos e o homem veio a óbito, né? Bom, tudo isso gravado. Tem uma arma ali? Não tinha uma arma. Não sei por que esse cidadão fez isso, não sei o contexto total da ocorrência, mas uma ocorrência dessa sem a gravação, os policiais estariam respondendo criminalmente, eles tinham que ir atrás de advogados são caríssimos, peritos são caríssimos, muito caro mesmo, você compra carros zeros com esses valores, você tira uma guarnição da rua, abre-se um processo também administrativo, onde vai gerar custo para o Estado. Olha só que embaraço todo o que acontece, que isso é rotineiro em todas as polícias do Brasil hoje. Esse trabalho todo. O que acontece? Ficou comprovado claramente, para tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, de que foi legítima defesa. O que aconteceu, então, pelo fato de ter as câmeras? De que os policiais agiram dentro da lei, da legalidade, uso progressivo da força. Dentro da polícia, esse processo era para durar anos. Um processo que passa de 1 ano já tem um custo mais ou menos de R$15 mil.
O que aconteceu com esses policiais? Nenhum. Eles responderam, obviamente, porque é aberto um procedimento, mas nenhum contratou advogado, a própria câmera, a própria imagem defendeu, mostrou toda a legalidade deles. A guarnição, no dia seguinte, voltou a trabalhar e vida que segue. Então, olha só o que aconteceu. Quando nós tiramos uma guarnição de uma companhia que às vezes tem 3, 4 viaturas, que já não é o suficiente, nós sabemos disso, imagine tirar uma viatura. Então, olha o benefício que trouxe as câmeras, esclareceu de forma rápida e simples, não foram presos em flagrante no local, mostrou-se que houve sim o uso progressivo da força e legítima defesa. Então, olha o benefício que nós podemos entender. Outra coisa que saiu agora no jornal, o presídio Romão Gomes, é o presídio militar de São Paulo, estava com superlotação até 2019, ele não cabia mais policial lá dentro. Olha que horrível isso, e eu não sei hoje a quantidade que cabe lá dentro, mas é muita gente que pode caber lá dentro. Então, o que aconteceu? 40% de lotação após os 3 anos de uso das câmeras corporais. Aí eu pergunto, para os policiais, é bom ou não? Entende? Porque o policial, ele muitas vezes ele cansa da justiça. Não estou dizendo nem que sim, nem que não está certo, mas ele cansa. E muitas vezes ele quer tentar resolver no local, sanar aquela injustiça, aquela pessoa, aquele bandido que não para de roubar, a justiça não para de soltar, e aí ele tenta fazer alguma coisa. E as câmeras inibiu esse tipo de ação. Sim, claro, né? Então, hoje também temos uma corporação com mais cultura, porque está sendo gravado, então o policial está exigindo um pouco mais de estudo, um pouco mais de preparação. E a população? Né? O que nós podemos dizer da população? Nós podemos observar claramente que os abusos diminuiu, as denúncias de abuso despencou, né? Eu tenho todos esses números, de onde começou o projeto na Zona Sul de São Paulo, despencou os números, após a população perceber isso. Então, hoje nós temos mais agilidade, nós temos mais dinâmica nos processos. Hoje os processos duram pouco. Quando você tem uma batida de uma viatura, você esclarece, acabou aquele disse-me-disse, vamos olhar as imagens mostram a verdade. Só que nisso tudo, eu quero trazer mais para frente depois para falar sobre a validade jurídica e o processamento disso tudo com base nas leis que nós temos hoje, que nós temos leis garantindo aí a autenticidade e a veracidade dessas imagens. Até um comentário que eu gostaria de fazer, né, a respeito dessa questão da segurança jurídica, né, que ela traz, que a gravação, né, dessas imagens traz para os policiais. Até um vídeo que eu vi há um tempo na internet de uma ocorrência policial nos Estados Unidos, me imagino que seja nos Estados Unidos, em que uma pessoa, né, imagino que totalmente transtornada, né, o policial ele saca ali a sua pistola, né, e dá ali o comando, né, para essa pessoa, e essa pessoa totalmente transtornada, ela vai para cima para agredir o policial. Não lembro se ela estava com uma lâmina, enfim, mas vai para cima para agredir o policial dizendo não se aproxima, parado, vou atirar. E o policial dá um tiro, esse agressor ele recua, ele vai para cima do policial. O policial, eu acho que ele praticamente descarrega a pistola nesse agressor. Ele recua, ele ainda vai para cima desse policial, ele agarra esse policial. Daí o colega dele, também ele teve que disparar mais alguns tiros nesse agressor. E as câmeras capturaram tudo. Tanto esse policial foi agredido, como o colega dele que conseguiu ali conter, né, enfim, esse agressor, né, disparando esses tiros. Presumo, com a quantidade de tiros, ele até tenha falecido, né? Mas o ponto é, se esses policiais não tivessem essas câmeras corporais nessa ocorrência que eu estou citando, e até vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse episódio. Enfim, se esses policiais não tivessem a gravação, eu acredito que possivelmente um promotor iria denunciar esses policiais por excesso. No sentido de que alegar, o agressor ali, realmente eu não recordo se ele estava com uma lâmina, tá? Mas ele não, a princípio ele não estava portando uma arma de fogo.
mas com esse argumento, poxa, como é que um agressor ali portando uma lâmina toma ali mais de 10 tiros? Há um excesso, e já queria processar os policiais. Só que as imagens são claras, né? Demonstra ali que houve realmente um uso progressivo da força, que teve toda essa ordem, né? E que não foi acatada, e que os policiais tiveram que usar ali dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Então, assim, eu penso, na minha visão, né, como advogado, como cidadão, penso assim que realmente traz, né, uma segurança também para esses policiais, conforme o nosso convidado citou. A pergunta que eu te faço agora, vemos também que há uma resistência por parte, né, pelo menos a impressão que eu tenho, que uma parte da corporação tem uma resistência a esse tipo de dispositivo. Realmente é uma impressão que se comprova, realmente tem essa resistência. Por qual motivo ela se dá? Se é uma insegurança a respeito da cadeia de custódia, se ali tem uma segurança, assim, no sentido de perícia dessas imagens, se é possível manipular essas imagens. Então, se puder colocar para a gente o porquê dessa resistência e se há esse receio de algum tipo de manipulação dessas imagens. Muito bem lembrado essa questão do excesso. As câmeras trouxe à luz, doutor, bem interessante mesmo ter tocado nesse ponto. As câmeras corporais, ela já tem um histórico aí mais ou menos de uns 10 anos. Né? O Brasil tem um histórico de mais ou menos uns 4 anos. E ficou bem interessante essa questão do excesso. Ficou muito subjetivo. O que é um excesso? As imagens mostram que eu sei qual caso esse que o doutor comentou, houve mais de 12 disparos ali e ainda a pessoa foi para cima do policial. Complicado. Então, assim, hoje a justiça está enxergando muitas ações dos policiais de forma um pouco mais diferente agora. O excesso já é bem subjetivo. A Polícia de São Paulo ela tem uma regra que ela tem que dar 2 disparos na caixa, no peitoral da pessoa, né? Então ela dá 2, a pessoa ainda continua, dá mais 2, até a pessoa cair, né? Isso as câmeras mostrou que o excesso é subjetivo. Então, as câmeras, que nem essa questão das imagens, eu me lembro no início do projeto que quem pedia mais no início era a Maria da Penha, né? A Delegacia da Mulher que começou mais com a solicitação das imagens. Depois, o Ministério Público foi vendo que é algo importante e eles são os que mais solicitam hoje as imagens. Por quê? Ninguém quer abrir uma ação, quer fazer algo sem saber o que está acontecendo. Se eu posso ter uma imagem, por que não usá-la, né? Sobre a resistência dos policiais, é complicado, porque os policiais hoje, eles não têm, na sua grande maioria, os policiais militares, faculdade, eles não têm ali um grau muito grande de estudo, vamos dizer assim. Então, sim, eles se sentem um pouco não muito amparados pela instituição, não se sentem amparados pela instituição, pela nossa Constituição. Então, muitos deles, é aquela questão, eu estava trabalhando de um jeito, agora tem que trabalhar de outro. Então, é natural, quando a gente está sendo vigiado, a gente seguir as regras daquele local, que né, a polícia tem leis, não tem regras, né? Ela trabalha com leis. E querendo ou não, a gente sempre ajusta ali em momentos. Agora não, o policial está tendo que estudar de fato, ele está tendo que entender as leis do país, o Código de Processo Penal, o próprio regime da instituição, e ele está tendo que aplicar, que é o POP. POP é o Procedimento Operacional Padrão. Então agora o policial está tendo que ser mais refinado nas suas ações. Então aquele comodismo, né? Eu estava trabalhando assim, agora estou trabalhando de outro jeito. Os policiais, eles não têm muito essa noção da cadeia de custódia, validade jurídica, eles não têm. A questão que eu percebo mais é essa questão de que eles têm receio de ser punido pela instituição. Hoje, eu fiz diversas pesquisas lá dentro também sobre isso e com a população. Com relação aos policiais, é isso, eles têm receio de ser punido, porque, só que para a população entender, as câmeras, elas não são Big Brother, elas não são uma coisa que qualquer um chega, acessa. Existem umas normas, existem regras lá dentro para poder acessar determinadas gravações, que nós sabemos que tem a gravação
contínua, é aquela que quando o policial tira a câmera da sua base, ela já começa a gravar. Quando ele coloca de volta, ela para de gravar. Quando ele tira, já está gravando, ele também tem a gravação de ocorrência. Aí ela tem um áudio, ela tem uma resolução melhor, e assim tem o GPS, né? Quando ele para a gravação, ela volta para o modo standby, que é só gravação. Essa imagem, que é onde pega a intimidade do policial, a rotina dele ali, são poucos policiais que têm acesso. E só pode ser acessado mediante um documento, um procedimento aberto. Os policiais hoje, eles mudaram, sim, a sua forma de pensar, de agir, de falar. É uma mudança de cultura, mas sim, veio de forma positiva. No início da implementação, doutor, nós tivemos uma rejeição, eu diria, de uns 95%. Nos últimos anos, eu percebi que eu posso dizer que já estamos quase em 50%. São policiais hoje que foram beneficiados com as câmeras, que de algum momento deixou de gastar dinheiro com o advogado, deixou de ser preso, foi esclarecido de forma rápida e simples. Então, quem é beneficiado com a câmera passa a abraçar essa ideia. Quem ainda não foi beneficiado tem um pouco da rejeição. Mas eu vejo que, aos poucos, isso já está virando uma rotina na vida do policial. Então, na verdade, hoje muita gente já nem se preocupa mais com o uso das câmeras, que nem o Paraná hoje está sendo implementado 300 câmeras. Eu conversei já com alguns policiais e muitos já não se importam. Tem que usar, vamos usar. Já quando começamos em São Paulo, já foi uma briga, uma guerra, mas que hoje está apaziguada, vamos dizer assim. Só que eu acho que essa câmera ela tem que vir com mais recursos. Isso que os estudos hoje que eu faço é isso, é encaixar mais coisas na câmera. O que seria isso? Não é só uma gravação, mas talvez tenha um botão de SOS, tem um PTT, que seria um HT, ela vir mais robusta, com mais qualidade, entrando agora no lado da perícia, né? O que nós podemos dizer agora sobre as câmeras? No contexto geral, o que nós temos hoje sendo comercializado no Brasil? Tirando o Paraná, que é a única polícia do Brasil que está adquirindo uma solução brasileira. Os demais estados são com produtos americanos e chinês. São essas origens, né? O que acontece? São sistemas genéricos universais dos Estados Unidos e da China, que atendem seus países. Nós sabemos que o Brasil é meio complexo e tem uma forma de polícia um pouco diferente. Então, as leis, nós temos leis hoje, nós temos o pacote anticrime, que é o artigo 158B, ele traz bem para a gente essa questão da lei, que são 10 passos que necessários hoje para se manter o quê? A cadeia de custódia. Né? Então, seria a Lei 3.964 de 2019. Então, ela tem lá 10 passinhos no artigo 58B, que devem ser seguidas e devem ser aplicadas para que se tem a cadeia de custódia. Depois eu quero mais para frente falar o que é uma cadeia de custódia digital, que aí é a polêmica onde as pessoas não enxergaram isso, não viram isso aí ainda. Nós temos também a LGPD, que não trata muito bem do vídeo, porque o vídeo não é do policial, é da instituição, mas os dados dele dentro do sistema. Nós temos a Lei 9.296, nós temos a BNT 27037, até a 50, que trata um pouco sobre isso. Nós temos a lei, que é muito interessante, que é a lei da hora legal, que é a 2.784, de 2013. Né? Então, o Brasil se adiantou. Poucos países têm uma lei que fala sobre o quê? O carimbo do tempo, que é um decreto da lei de 4.264, de 2002 também. Mas quando que esse decreto, essa questão do carimbo do tempo virou lei? Ela virou em 2020, que é a Lei 14.063, que todos os sistemas, softwares, eles devem estar dentro dessa lei, que é o quê? Tanto direta quanto indiretamente, devem ter o certificado digital e o carimbo temporal, que ele vem do CEP, do ICP Brasil. Então, essas leis que o Brasil já tem, e a Europa começou agora, com essa questão de certificar, e os Estados Unidos ainda está vendo para desenvolver. Então, o que faltou com essas soluções hoje? Elas faltaram o quê? A autenticidade.
Aí se fala muito da hash, fala muito da blockchain. O que eu quero dizer aqui para poder entender um pouco melhor sobre essa questão aí? Hoje, para se fazer um sistema no Brasil, ele precisa de 3 ferramentas claras. Precisa de segurança cibernética, ele precisa de segurança operacional, que é ali o agente interagindo com o sistema, onde tem que dar liberdade para ele poder trabalhar e, ao mesmo tempo, inibir ele de fazer alguma coisa que não é legal. E nós temos a autenticidade do arquivo digital. Hoje eu quero falar um pouco aqui rapidinho sobre mais autenticidade, tá? Então, essas soluções que estão vindo aí de fora, elas não entram nessas leis, elas não atendem a BNT 037, o carimbo do tempo, certificado, e eles têm um modus operandi de outras polícias que não seguem ou não têm o nosso padrão aqui no Brasil. Até se a gente for pegar uma polícia de São Paulo, ela é um pouco diferente do Rio, que é diferente do Paraná, então ainda, mesmo aqui dentro tem um pouco de diferença. Então, o que acontece? Está sendo duvidoso, não está atendendo a nossa lei. Mas o que acontece? Eu não vou também culpar as instituições, porque é uma coisa nova. Eu sou o primeiro especialista no Brasil hoje, né? Eu sou o primeiro especialista no Brasil hoje de câmeras corporais e sistemas com cadeia de custódia. E através do ICAT, eu estou tentando multiplicar esse conhecimento. Então, eu não culpo muito as instituições quando adquirem soluções que não atende às nossas leis, porque é uma coisa nova. Agora que nós estamos percebendo o papel e a importância que tem, que nem eu não sou jurista e não sou perita, agora que eu estou entrando na área de perícia, através do instituto que eu fui ver, porque eu, há tempo atrás, doutor, acho que muitos de nós, ainda tem muita gente com essa visão de que quando eu vejo uma imagem, eu tenho uma verdade absoluta, e não é bem dessa forma, ainda mais quando nós falamos das tecnologias da IA, que são o quê? As edições dos vídeos, alterando a voz, alterando o rosto. Então, é complicado a gente, quando olhar para uma imagem e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Eu tinha esse entendimento, hoje não tenho mais, porque graças às nossas leis e normas e certificações do Brasil. O que eu enxergo hoje? Por mais que eu tenha um vídeo, eu tenho que seguir algumas regrinhas ali, que é o quê? A lei do pacote anticrime, que é o artigo 158B, eu tenho que ter uma autenticidade no quê? O carimbo do tempo. Será que aquele dia, aquela hora? E aí também nós temos outros mecanismos. Eu só quero separar aqui também. A criptografia. Muita gente, quando fala da criptografia, acha que aquilo dá autenticidade ao arquivo. Não, a criptografia é uma segurança. A hash, sim, ela é o RG, é a identidade do vídeo. E aí nós temos algumas variedades da hash. Então, o Brasil também tem até seu padrão sobre a hash. Então, a criptografia ela foi desenvolvida para o transporte, para que não haja ali uma modificação, um acesso que não deveria. E a hash ela vem com o RG. Aquela hash, para a gente entender agora na área da perícia, ela é muito importante agora o que eu vou dizer. A hash, senhores, ela é o princípio fundamental de qualquer arquivo digital. Tudo que nós tiramos hoje tem uma hash. Ela pode ser um pouco longa ou um pouco grande a questão da numeração dela, ou o formato que ela vem, para não ser muito técnico aqui. Então, a hash, quando a gente pega um arquivo, a gente vê ele com uma hash, não significa que aquele arquivo é original ou autêntico. O que acontece? Até nos editais nós colocamos isso, que é o quê? O verificador de hash, a autenticidade. O que significa isso? Então, eu recebi aqui um vídeo. Aí eu consegui acessar a hash do vídeo. Mas o que me garante ainda que aquele vídeo, aquela hash, é a mesma originada na câmera ou naquele coletor digital? Que pode ser um drone, pode ser um CFTV, uma câmera corporal, pode ser uma câmera embarcada, né? Então, como que eu sei? Então, isso é uma polêmica que surge. Então, o fato de ter aquele arquivo digital, pode ser uma foto, um vídeo, um áudio, ele ter uma hash não significa que ele é autêntico, que ele é original. Então, o que nós temos que fazer dentro da perícia? A contraprova e a repetibilidade. Que é o princípio da mesmidade. Então, quando eu recebo um arquivo digital, aquela instituição que me deu, ela tem que me permitir a contraprova. E como que nós fazemos a contraprova? Na repetibilidade. Então, de onde que é a origem daquele arquivo? Onde ele se originou? Foi naquela câmera? Ok, então agora eu quero saber se essa hash aqui, que eu estou vendo, é a mesma que foi originada nessa câmera.
E o que acontece nas câmeras corporais? Não conseguimos fazer isso. E as empresas também não disponibilizam meio. Por quê? Nós temos uma ferramenta chamada Cellebrite. Ela não lê Linux. E as câmeras hoje, na sua maioria, é Linux. E as chinesas são Android. E eu sou a favor do Linux, que ela tem mais segurança. Só que ela tem que dar oportunidade para fazer a contraprova, que não é o que acontece em São Paulo hoje. Então, eles se dizem dono da verdade. E aí, quando você não consegue fazer a contraprova, surge-se a dúvida, e a dúvida beneficia o réu. Então, o que eu quero dizer aqui? Que quando nós solicitamos um arquivo digital hoje, um advogado, um perito, ele vai ter uma hash. Ele tem que, a instituição tem que disponibilizar a contraprova. Então, qual foi o equipamento que foi coletado? Esse, agora eu quero saber se esse vídeo se originou. Mas a gente não vai tentar, muitas vezes, enxergar o vídeo em si. Eu quero saber se a hash é a mesma. E a gente sabe que se alterar um pitch, um frame, alguma coisa daquele vídeo, daquele arquivo, aquela hash, ela muda. Agora, qual que é uma das outras melhores formas que o Brasil criou e está saindo na frente hoje no mundo? É o carimbo temporal, que é o que hoje o Paraná vai se ter. Então, essa solução que está no Paraná hoje, ela tem certificação digital, ela tem o carimbo do tempo, ela tem a cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, ela é o quê? É uma corrente de elos, é a corrente da custódia. Cada elo é importante. A documentação, que é a ordem cronológica, que é a cadeia de custódia, e aí nós temos a autenticidade. Então, quando eu tenho uma hash, qual que é o correto? Isso para qualquer dispositivo, senhores, não só a câmera corporal, mas um CFTV, um voo de um drone, uma câmera corporal, uma telemetria, um GPS, um áudio. Gerou uma hash, automaticamente teria que ter o quê? O carimbo temporal, uma assinatura do tempo e da hora. Quando eu tenho esse carimbo, o que acontece? Tem que ser feito por terceiros, não pode ser a própria empresa. Então, se eu tenho uma empresa de câmeras, eu não posso me autovalidar, eu tenho que contratar alguém, que seria, hoje, nós estamos aí desenvolvendo o Instituto ICAT, que ele é uma autenticidade do tempo. Então, o que ela faz? Ela diz que aquela empresa tem a cadeia de custódia, também tem a autenticidade através do carimbo do tempo. E se eu tenho o carimbo do tempo, o que eu posso fazer? Consultar. Então, ela é gerada um QR Code, eu coloco o meu celular e ele me dá a hash, a data e a hora que aquele arquivo for gerado. Então, se um dia alguém alterar ou dizer, olha, esse aqui é o arquivo verdadeiro, ok, me dá o carimbo do tempo. Aí o carimbo do tempo vai voltar o quê? Vai voltar o dia, a hora, o coletor que foi, quem é que estava portando aquele equipamento no dia. Então, vai voltar todos os que a gente chamamos o quê? De metadados, meta-informação. Então, outra coisa que nós temos que entender, quando a gente solicita um arquivo digital, que eu vi isso muito lá em São Paulo, entre os advogados e peritos, o que eu observei? Que ele se portava por vídeo. Mas é como eu falei, o vídeo é uma verdade absoluta? Nessa era da tecnologia que nós estamos hoje? Não é uma verdade absoluta. E é por isso que hoje o Brasil saiu na frente com as nossas leis e normas. Para se ter a verdade absoluta, você tem que cumprir requisitos, não aquele arquivo por si só. E quando a gente gera um arquivo, vamos dar mais exemplo, que hoje nós estamos falando das câmeras corporais, ela gera um checksum, um JSON. O que é o JSON? É um pacotinho. Então, o que acontece no Brasil hoje? Eu tenho gravações quebradas a cada 30 minutos, não é uma gravação de 12 horas contínua. Ela quebra a cada meia hora. E a cada meia hora, quando ela quebra aquele vídeo, o que acontece? Ela gera um vídeo, ela gera uma hora, uma data, uma geolocalização, a quem estava atribuído e o número do dispositivo. Isso faz parte daquele arquivo. Já em São Paulo não faz parte. E aí que está a quebra da cadeia de custódia, que é uma empresa americana. Então, a gente já está começando a entender os pontos diferentes, porque o ordenamento jurídico lá é diferente. Lá o juiz pode decidir o que é verdadeiro e o que não. Aqui não, que nós temos as leis para se criar uma justiça, ser imparcial, cumprir alguns requisitos. Então, esses metadados têm que compor a hash daquele arquivo. Aí depois, em seguida, vem o carimbo do tempo com aquela hash. Então, quando hoje eu solicito qualquer arquivo digital, eu vou pedir, esse aqui é o arquivo digital? Ok. Esse vídeo? Então, você pode agora me dar a documentação do vídeo? O que é a documentação? A cadeia de custódia. Aí, quando ele der a cadeia de custódia, nessa documentação já tem que vir o quê? O carimbo temporal, para saber se aquilo que eu estou recebendo é autêntico, para saber a origem dele. Porque quando eu alterar o arquivo, vai se alterar o quê? A data, a hora e a hash daquele arquivo. Mas estão entendendo que a hash pode ser até alterada.
mas eu não sei qual que é a hash que foi originada naquela câmera. Então ele pode me apresentar um vídeo que era de 10 minutos, apresentar um de 5 minutos, mas como eu não sei qual que é a origem, então é como se aquele vídeo, por si só, talvez fosse verdadeiro, porque eu não consigo fazer a contraprova. Então, olha a importância da cadeia de custódia e do carimbo temporal. Quando eu recebo um arquivo digital, um vídeo, um áudio, uma foto, eu tenho que pedir o quê? A cadeia de custódia, que é a documentação junto com o carimbo temporal. Pronto, aí eu tenho o quê? Uma veracidade, uma autenticidade. É interessante essas questões que o policial Bruno colocou para nós aqui, essa questão dessa, vamos chamar assim, certificação, né, da autenticidade desse vídeo, né, ainda mais, como o nosso convidado citou, estamos hoje aí num momento do chamado deepfake, da inteligência artificial, né, a gente verifica aí vídeos assim, recentemente até vi uma tecnologia de inteligência artificial que ela consegue traduzir falas, né? Então, pega um ator famoso e ele consegue traduzir perfeitamente aquele texto desse ator com sotaque, com timbre de voz, e fora as questões do deepfake, né? Então, realmente a gente está num passo da tecnologia que ela acaba trazendo essa insegurança para a gente, né? E como o policial Bruno citou, essa forma, né, de verificar a autenticidade, né, dessas gravações, desse vídeo, né, através da cadeia de custódia, né, de todos esses dispositivos tecnológicos, ou até mesmo lançando mão do nosso ordenamento jurídico, acaba trazendo, sim, uma segurança, né, jurídica. E uma outra pergunta que eu ia te fazer também, a respeito de uma matéria jornalística, também que o portal UOL, ele publicou no mês de dezembro de 2023, que coloca da seguinte forma, né, abre aspas, né, como policiais em São Paulo manipulam as câmeras corporais. Eu não sei se o nosso convidado chegou a ver essa matéria, mas eu fiquei curioso, né, para saber se realmente é possível de alguma forma burlar essa gravação. Doutor, bem interessante essa questão da manipulação. Agora eu lembrei de um fato, que é aquele lá do padre. Eu não estou muito bem a par do assunto, mas parece que o vídeo não sabe da origem dele. E realmente, é um vídeo, eu vi só uma foto, a gente fica na dúvida da veracidade daquilo, né? Por isso que é importante a gente pedir a cadeia de custódia, e se não tem a cadeia de custódia, causa dúvida, a dúvida beneficia ou se arquiva ali aquele processo. Bom, em relação à reportagem, foi eu que dei a reportagem da UOL, né? Eu tenho, por eu ser o único especialista hoje no Brasil, então hoje todas as matérias que saem em relação a câmeras corporais, sou eu que dou, todos os canais me ligam. Sim, é possível, o sistema, né, ele possibilita, por isso que eu falei que são 3 ferramentas importantes para uma solução hoje. É a segurança cibernética, que muitos confundem, né, com segurança operacional e autenticidade, e nós temos a do meio, que é a segurança operacional. O que acontece? É um sistema americano, da empresa Axon, é uma das maiores do mundo, tem um produto bom, mas não é um produto funcional aqui no Brasil, que é onde não atende às nossas leis. O que acontece lá? Para a gente entender um pouquinho essa questão da manipulação do que é gerado na tropa. O sistema ele possibilita apagar vídeos de várias formas. Que nem eu gravei um vídeo, eu cometendo um crime, um abuso de autoridade, o que eu faço? Eu levo aí uns 3 meses para colocar essa câmera lá, que é possível, porque não tem algo que controla isso. E eu já vi isso, foram abertos procedimentos lá dentro, onde o policial ele espera dar lá 90 dias para poder colocar a câmera de volta. O que acontece isso? Aquele vídeo ele sobe apagado, porque ele está programado para isso. Ele não apaga quando você coloca na doca. É uma outra falha gigantesca dessa solução. Ela se apaga quando o vídeo é gerado. Então, hoje, tanto o Rio de Janeiro e São Paulo, que são os maiores projetos hoje, apaga-se com 3 meses esses vídeos de rotina, que é o patrulhamento do policial, e 1 ano aquelas ocorrências geradas. Então, qual outra forma que nós temos? Retroagir a data, olha que absurdo. O sistema permite alterar a data.
Então, esse vídeo que estava para ser pago daqui 1 ano, eu entro lá no sistema, coloco para pagar amanhã, né? Que ele foi gerado naquela data, e aí pronto, ele se apaga. Uma outra forma que nós temos é o próprio botão de excluir, onde está lá, onde os policiais, não vou dizer que todos têm acesso, não é assim, mas as permissões, elas são um pouco confusas lá dentro, onde policiais nos batalhões poderiam ter essa permissão, né? Não é um complicado essa parte de falar, mas está lá, o botão está lá. A outra forma é a classificação que esse sistema permite. Então, eu estou falando de sistema específico de São Paulo. Então, eu posso classificar um vídeo, que é normal, todo mundo classifica. Tipo assim, houve disparo de arma de fogo, um elogio para o policial. E quando eu classifico, eu posso colocar um temporal. Significa que toda vez que eu colocar aquela classificação X, o arquivo se apaga com 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso é preocupante porque muitos policiais também têm acesso a esse tipo de ferramenta. Então, o que tem acontecido um pouco em São Paulo, na verdade, é a edição do vídeo. Então, olha só que gravidade essa questão, né? Depois eu posso falar de outros estados também, mas especificamente falando sobre a reportagem. O que acontece? O sistema, ele permite que eu edite um vídeo. Então, eu estou com um vídeo, já começa que, como eu falei, esse sistema não tem autenticidade, mas tem um vídeo lá original. Então, estou trabalhando o vídeo original, eu chego para ele e falo, olha, esse vídeo tem 10 minutos. Agora, eu vou cortar ele, eu vou colocar ele em 9 minutos. Porque 1 minuto foi o tapa que o policial deu. Ou uma ação que ele não quer. Então, ele pega, tira aquele 1 minuto e fica com um vídeo de 9 minutos. Então, ele criou o quê? Uma nova evidência. E essa nova evidência vem com a data, com a hora, vem como se fosse aquele mesmo vídeo. E o que o policial pode estar fazendo ali? O sistema permite ali que o agente ele pegue, apaga aquele arquivo de 10 minutos e aí subentende que aquele de 9 minutos é a verdade. E aí nós temos aí um caos, né? Então, e como que eu faço, como eu falei, para verificar se aquele de 9 minutos é o arquivo que deu origem à câmera? Não tem como. Não dá para saber. Por quê? Porque a empresa não permite fazer o que? A verificação da hash. Não tem um carimbo temporal. Não tem como consultar aquela hash. Não tem como fazer a contraprova. Então, é um sistema que eu não sei o que está acontecendo ali dentro. Olha que gravidade. Eu tenho um vídeo, eu posso cortar ele, criar uma nova evidência, eu apago o original e fico com o cortado, com o editado. E aí cria-se um caos jurídico. Então, eu não sei se aquilo é uma verdade. Ainda o sistema de São Paulo, ele até que, apesar dessas falhas, ele tem uma solução ali. Que nem agora, se a gente for pegar outros estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as câmeras já não tem nem sistema. O Rio de Janeiro ainda tem sistema, né? Mas ainda assim a câmera, o dispositivo, a câmera, porque em São Paulo, se eu quiser manipular os vídeos, os vestígios, evidências e as provas, eu manipulo no sistema. Agora, nos demais estados, eu consigo manipular na própria câmera, que nem aqui em Curitiba, a Guarda Municipal. Eu uso o mesmo dispositivo que tem no Rio de Janeiro e outros estados. Os policiais estão abrindo as câmeras, pegando o cartão de memória, apagando os vídeos, eles levam até para casa alguns. Apaga os vídeos e coloca de volta o cartão de memória e pronto, fica sem aquilo. Ele pode também editar, porque quando eu tenho acesso ao cartão de memória, a memória ali da câmera, ele me dá aquele JSON que eu falei para os senhores, que é o quê? Ele vai gerar vários arquivos TXT. Lá dentro eu posso alterar os logs, eu posso alterar a geolocalização, eu posso alterar a hash. Então, ali eu posso manipular, eu posso cortar o vídeo, eu posso colocar outro vídeo lá dentro, tirar. É um cartão de memória, senhor. Eu posso colocar no meu computador, trabalhar aqueles vídeos, tirar, colocar de volta na câmera e falar, isso aqui é o que eu trabalhei hoje. Olha só, qual garantia jurídica nós temos isso hoje? E isso são câmeras, que São Paulo já não é assim, né? Mas hoje todo o Brasil está assim. O Paraná já não é assim, é uma solução que foi desenvolvida no Brasil por policiais, juristas e peritos, com a ajuda do ICAT, né, aonde não tem essas possibilidades de editar o vídeo, de
tirar o cartão de memória, de poder transformar aquela edição, aquela nova evidência editada, cortada como prova. Não tem essas possibilidades. Ele veio com a cadeia de custódia, como está determinada na lei, ela vem com o carimbo do tempo, vem com certificado digital. Então, a reportagem, ela veio dessa forma, trazer à luz que a câmera, sem a segurança jurídica, aí é um tiro no pé. E o que está acontecendo em São Paulo com essa solução americana? Vazamentos de vídeo. Olha o cúmulo que eu vou dizer aqui agora. Existe um aplicativo no próprio Google que, se eu tiver o link do vídeo, eu baixo quantos vídeos eu quiser e posso expor quem eu quiser. Olha, isso é gravíssimo. Isso, na verdade, esse link se dá em outros programas também, onde eu posso, através do link, extrair aquele vídeo e publicar nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as tecnologias que estão vindo aí. Então, a gente pode concluir, né, que apesar dessa fragilidade, né, que a matéria apontou, né, que até o nosso convidado, né, o policial Bruno Dias, foi ali o entrevistado, apesar dessa fragilidade apontada na matéria, hoje, né, como foi citado, o estado do Paraná desenvolveu um aperfeiçoamento dessa tecnologia, vamos chamar assim, que acaba, então, inibindo esse tipo de manipulação, correto? A gente pode concluir dessa forma, então. Sim, esse sistema que eu ainda não vi na sua estrutura plena, mas o pouco que eu pude ver, eles apresentam isso, de que ele veio com esse aperfeiçoamento jurídico, pericial e operacional. Então, ele veio já dentro do nosso ornamento jurídico, dentro das normas, das ISOs e das certificações, onde garante, sim, os 10 passos da cadeia de custódia. Uma das coisas importantes sobre que não é muito se falado, onde até o ministro Gilmar, ele deu um HC em agosto do ano passado sobre essa questão da quebra da cadeia de custódia. Foi feita uma gravação com uma câmera espiã, e aí ele pediu a perícia, era um equipamento tão ruim que não deu nem para fazer perícia direito, não deu para poder ver se a data era a data ou chegar numa conclusão. Mesmo que tivesse conseguido, ainda não teríamos ali o cumprimento das leis. E o que ele falou, que é uma coisa muito interessante, que é o transporte. O ministro, ele fala que ele não vai aceitar em pendrive sem a cadeia de custódia, mas ele também não falou como aceitar. Então, o Instituto ICAT hoje, ele veio com esse estudo do transporte dos arquivos digitais. Porque, aí, como eu falei, a criptografia, ela veio como um remendo, uma gambiarra no sentido de que quando eu extraio o vídeo lá do seu cofre, que é onde ele foi gerado, e eu coloco numa mídia e tento levar para os órgãos, desculpa, aquilo pode ser alterado no meio do caminho. Por mais que tenha hash, criptografia, se eu não conseguir, como eu falei, a contraprova, verificar da sua origem a hash, ou documentado com terceiros, não tem como eu saber se aquilo é verdadeiro. Então, essa empresa veio apresentando isso. Então, eu acho que o Paraná agora vai sair na frente em relação às câmeras corporais, vai sair na frente sobre essas garantias jurídicas que a própria lei determina, vai vir com mais surpresa e umas coisas bem interessantes que vai revolucionar esse transporte como a cadeia de custódia, o pacote de crime fala, que é essa questão de transportar os arquivos digitais sem que eles sejam alterados, que eles continuem autênticos. Existe sim essa solução hoje no Brasil. E também nós temos uma fragilidade no descarte, que os outros estados também cometem aí, não cumprem com a lei, que é o descarte, que é a exclusão daquele arquivo. Porque quando você é um vestígio é uma coisa, quando o arquivo ele se transforma, está na fase da evidência e da prova, é só no trânsito julgado através de um ofício. Então, não é muito bem o que tem acontecido também. Então, essa empresa brasileira, ela vem com essa proposta aqui no Paraná. É tanto que ela vai virar uma referência, acredito hoje, que o Paraná, com essas 300 câmeras, que é um estudo, que é onde eu acho que está certo, tem que estudar, não foi debatido no martelo sobre como deve ser as câmeras corporais, mas como é o arquivo digital, está decidido, está na lei. Agora, como é a operacionalização dele, ainda estamos aí aperfeiçoando.
Bem, professor Bruno, estamos já caminhando para o nosso final do nosso programa, mas antes eu deixo aqui o espaço aberto, né, para o nosso convidado, caso queira fazer alguma consideração final ou abordar algum ponto, né, que não foi tratado na nossa conversa, e também se quiser fazer alguma recomendação, passar um recado para os ouvintes, fazer divulgação de algum trabalho, por favor, fique à vontade. Uma coisa interessante que o doutor tocou no assunto sobre a questão da fé pública, né? Então, a fé pública, a Câmara ela não veio para tirar a fé pública, mas o Estado, há muitos anos atrás, quando criou o princípio da fé pública, era uma forma de dar poder ali para a gente se resguardar nas suas ações. A fé pública, eu entendo da forma de que o policial ainda continua, e ela é importante a fé pública, porque quando ele aborda alguém e ele fala que a droga estava, ou o veículo que ele atirou, o policial ele tem o poder ali, o agente público, ele tem o poder de levar aquela pessoa, aquele cidadão, aquele infrator da lei, para a polícia judiciária. Então, esse é o poder da fé pública. Agora, a questão da condenação sempre precisou de provas. Então, as provas elas são extremamente importantes e a Câmara é uma geradora de prova. Entende? Só que a gente tem que tomar cuidado com a intimidade policial, que nem eu sou contra a gravação de patrulhamento, aquela que é contínua, eu tenho áudio. Aí os nossos policiais começam a ficar um pouco doentes, né? Mas a gente já está criando aqui também, se a gente fosse debater, que o assunto é muito longo, sobre a questão do policial não gerar prova contra si mesmo, isso já está sendo tratado, eu tive já no CNJ, em Brasília, para tratar isso já foi falado também nos Estados Unidos, que é uma lei universal, essa não gerar prova contra si mesmo. Então já está tendo aquela questão de automatizar, simplesmente o policial vai colocar no peito e o próprio pessoa, a gente fala no Copom, que é o centro de operações ali, de despacho de ocorrências, né, que vai acionar quando for necessário numa ocorrência. Tem toda uma tecnologia, um estudo aí. Mas eu agradeço bastante o espaço de poder expor um pouco. O assunto é longo, é grande, porque hoje quando eu falo de câmara corporal, não falo mais tanto pelo lado policial. Eu quero mais falar do lado jurídico, pericial, da autenticidade de todo esse processamento que acontece ao redor das câmaras corporais. Nós temos que resguardar a instituição, a próprios órgãos que estão adquirindo, nós temos que resguardar a vida e a integridade dos nossos agentes públicos, da população, para que não haja vazamentos. Então não é qualquer sistema que vai se adequar, que vai trazer essa segurança. Não são sistemas genéricos de outros países que tenta de alguma forma agradar a todos. Não dá. A Polícia de São Paulo, ela é gigante, ela tem sua própria forma de trabalhar, então tem que ser um sistema mais focado ali para nossas polícias. Agradeço o espaço, fico à disposição de qualquer questionamento, dúvidas, né, de que possa vir aí. Muito obrigado, doutor, pela oportunidade. Eu que agradeço pela participação e também aproveito para reiterar, né, se o nosso convidado quiser também fazer a divulgação de algum trabalho, alguma indicação, ou alguma rede social, enfim, algum portal que os ouvintes possam obter maiores informações, por favor, fique à vontade. Hoje eu sou membro do ICCAT, I-C-C-A-T, né? Onde é o Instituto da Cadeia de Custódia, onde tem um papel muito importante nesse ano que se passou, onde foi criado estudos e pesquisas que estamos aí focados nessa questão da autenticidade de todos os arquivos digitais. O meu Instagram é câmera_cadeia de custódia. Então lá eu posto algumas coisas em relação ao mundo das câmeras corporais e também essa questão da autenticidade para a gente conseguir não ser pego ali de surpresa nesse mundo digital, como a gente tem discutido bastante, essas IAs que estão vindo manipulando tudo. Então a gente tem que trazer essa segurança jurídica aí nesses processos. Tá certo, vou deixar também aqui na descrição desse episódio, né, a indicação do nosso convidado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. É um assunto muito, né, do meu interesse. Também acredito que também seja do interesse dos nossos ouvintes, né? Boa parte da nossa audiência é composta por operadores do direito, né, como advogados, né? Então, muito obrigado pela sua participação, por
poder trazer a sua visão, né, como especialista no assunto, também como agente de segurança pública. Também quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza: se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.